Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Para animar a tua sexta-feira e o início do mês, vamos analisar o edital da PGM Imperatriz do Maranhão. Te adianto que é um bom edital, mas um edital muito difícil, especialmente pelas características bastante específicas do edital em relação ao conteúdo programático. É um edital com cara de procurador, mas não é um edital fácil. É um edital que vai gerar provas interessantes para serem enfrentadas, mas a pouca quantidade de vagas associada a algumas características bastante específicas torna esse edital um edital difícil. Primeiro eu preciso te dizer que a organizadora é a Fundação Souza Andrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA. Não é uma organizadora com tradição nos concursos da advocacia pública e as provas objetivas que eu pesquisei são provas muito parecidas com aquilo que nós estamos acostumados com bancas que não têm experiência nos concursos da advocacia pública, ou seja, muita letra de lei. Antes de analisarmos as características principais, como já é de costume aqui no canal, eu rachuro no edital tudo que é importante para a análise. Vamos lá para o anexo 1, que é o que estabelece o número de cargos e os requisitos para a ocupação do cargo de procurador. Então você tem cargo de procurador, 20 horas de trabalho, jornada semanal, vencimento 5.115,83. Eu pesquisei no portal da transparência no sítio eletrônico do município e não encontrei nenhum procurador recebendo menos de 12 mil. Existem algumas gratificações, alguns adicionais que elevam esse vencimento a pelo menos o dobro ou triplo. Então, esse vencimento de 5.115,83 ele engana um pouco porque não é apenas isso. Nos contra-cheques dos procuradores no portal da transparência, não tem ninguém ganhando esse valor. É sempre o dobro ou o triplo desse valor, levando em consideração as gratificações e os adicionais. 20 horas de jornada semanais, nós já vimos, nós temos dois cargos, duas vagas de ampla concorrência e no cadastro de reserva nós temos 3 cargos, mais 2 cargos de ampla concorrência para serem assumidos imediatamente após o resultado final, a homologação do concurso. No que diz respeito aos requisitos, nós temos o seguinte, possuir diploma devidamente registrado de conclusão de curso superior em Direito, tudo bem. Registro, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, tudo bem. Prática da advocacia comprovada por pelo menos 3 anos. Não é que o edital exige prática jurídica, ele vai além e exige a prática da advocacia por 3 anos. Então, todo mundo que tem prática jurídica, mas não tem 3 anos de advocacia, para esse edital não tem a prática jurídica necessária para assumir o cargo de procurador do município de Imperatriz. Professor, isso fere a impessoalidade? Na minha opinião, fere, mas isso é requisito previsto em lei municipal para ocupar o cargo de procurador. Professor, eu não tenho os 3 anos da prática da advocacia, mas eu tenho atividade jurídica como é cobrado nos outros concursos de PGE, PGM e Advocacia Geral da União. O que eu tenho que fazer? Bom, nesse caso, no momento que você tiver que comprovar esse requisito, você vai ter que ingressar aí com mandado de segurança, uma ação ordinária, demonstrando efetivamente que esse requisito viola a impessoalidade. Voltando ao edital, a prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 12 de janeiro de 2020, isso é importante. A prova subjetiva não dista tanto, porque a convocação para a prova prática acontece no dia 10 de fevereiro, ou seja, menos de um mês, e o resultado da prova prática sai no dia 2 de março. Então, dessa convocação aqui, você vai ter o quê? Uma semana, 10 dias para se submeter à prova subjetiva. A prova objetiva tem até uma distância bacana, ou seja, de agora, 1º de novembro de 2019, até o dia 11 de janeiro de 2020, uma vez que dia 12 é a aplicação da prova. Você tem até uma boa margem de tempo até a prova objetiva, mas da objetiva para a subjetiva as coisas se aceleram bastante. Muito bem, nós estamos acostumados aqui, eu rachuro apenas aquilo que nos interessa. Então você tem para o concurso 3 fases, a prova objetiva, a prova prática ou prova subjetiva e a prova de títulos. No que diz respeito à prova objetiva, ela vai ter duração aqui de 4 horas. As questões são múltipla escolha, 5 opções de resposta para cada uma, sendo apenas uma opção correta nos termos do que está especificado no anexo 3, que é o conteúdo programático. Uma coisa interessante aqui do edital é o seguinte, será eliminado do concurso
o candidato que, em conformidade com o anexo 3 deste edital, se enquadrarem pelo menos em uma das seguintes hipóteses: obtiver nota inferior a 40% dos pontos possíveis na objetiva, esse é o corte do edital. Obrigatoriamente esse corte do edital não significa muita coisa, porque você tem o corte da prova. Considerando a ordem decrescente dos totais de pontos obtidos na prova objetiva, ficar além do limite do somatório do número de vagas mais o cadastro de reserva da opção para a qual está concorrendo, conforme estabelecido no anexo 1 desse edital. Sabe quantos vão para a prova subjetiva? Para candidatos de ampla concorrência, 4. Os 2 cargos que existem para imediato provimento, os 2 cargos do cadastro de reserva somam 4, razão pela qual quem vai para a prova subjetiva na ampla concorrência são os 4 primeiros classificados na prova objetiva e todos os empatados com o 4º lugar, em razão do item 22.1. Ocorrendo igualdade de notas na última colocação, correspondente ao limite estabelecido no item anterior, todos os candidatos nessa situação serão considerados não eliminados na prova objetiva. Então vão fazer prova subjetiva aqui os 4 melhor classificados na prova objetiva para ampla concorrência, mas todos aqueles empatados com o 4º lugar. Essa prova, como disse no começo desse vídeo, é uma boa prova, mas é bastante difícil, e essa peneira da prova objetiva para a prova subjetiva é algo extremamente interessante que você deve considerar. Ou seja, para ter a chance de fazer a segunda fase, você precisa se dar muito bem na prova subjetiva, precisa estar entre os 4 primeiros colocados ou então empatado em pontos com o 4º colocado. Preste bastante atenção nisso, isso aqui chama muita atenção nessa prova. A prova prática terá duração de 3 horas e essa prova prática consiste na elaboração de uma peça jurídica. Você pode ter uma peça do contencioso ou uma peça do consultivo relacionada com um dos assuntos previstos no conhecimento específico do cargo de procurador, conforme anexo 4º, que deverá ser manuscrita na folha de resposta própria, numerada e codificada, que é o único documento válido para correção, fornecida pela Fundação Souza Andrade. Então você tem uma prova prática com 3 horas para uma peça jurídica, ou seja, você está diante da possibilidade da realização de uma peça do consultivo, um parecer, ou de uma peça do contencioso, e aí qualquer peça que envolva o processo no qual nós temos a Fazenda Pública como um dos polos da ação. A prova prática, como disse, apenas 3 horas, só vão fazer essa prova prática os 4 primeiros aprovados na prova objetiva para ampla concorrência e todos os empatados nessa posição. Será eliminado do concurso aquele que obtiver aproveitamento inferior a 50% na prova prática e a prova permite consulta, material gráfico impresso de uso permitido durante a prova prática, legislação não comentada, não anotada e não comparada, compilação de exposição de motivos de legislação não comentada, não anotada e não comparada, compilação de súmulas e enunciados não comentados, não anotados e não comparados. O material gráfico impresso poderá apresentar o uso de grifos, traços e marca-texto, separação por clipes e ou cores, desde que não contenha nenhum tipo de anotação manuscrita ou impressa. É uma prova prática com consulta. O problema é chegar nessa prova prática. Nós temos ainda uma prova de títulos. Essa prova de títulos está distribuída assim no que diz respeito aos pontos. São apenas 10 pontos de título, 6 pontos para quem tiver doutorado, 3 pontos para quem tiver mestrado, 1 ponto para quem tiver curso de especialização, e aí só pode uma especialização, um mestrado ou um doutorado. No que diz respeito à prova propriamente, você tem essa configuração aqui, ó, são 120 pontos em jogo. Língua portuguesa, 10 pontos, cada questão valendo peso 1, na verdade todas as questões valem peso 1. História e Geografia do município, 7 questões. Isso aqui você não pode ignorar, porque História e Geografia do município representam 10% da prova objetiva. A prova objetiva ela tem 70 questões, das quais 7 são retiradas de História e Geografia do município. Língua portuguesa, 10, tem que estudar. E conhecimentos específicos, 53 questões, tem que estudar. Lembrem-se de novo, esse concurso é muito difícil pelas suas especificidades. Só vão 4 para a segunda fase e todos empatados com o 4º lugar.
A prova prática tem 40 pontos em jogo e a prova de títulos 10 pontos em jogo, então você tem 120 pontos no somatório total dos pontos no que diz respeito ao concurso da PGM de Imperatriz no Maranhão. Vamos, portanto, ao conteúdo programático. O conteúdo programático tem algumas surpresas. Aqui você tem a parte de língua portuguesa, que você tem que estudar, são 10 questões. Aqui você tem a parte de História e Geografia do município, que você tem que estudar. São 7 questões, são 10% da prova. Representam muito para uma prova onde a prova subjetiva admite apenas pouquíssimos candidatos. E no que diz respeito aos conhecimentos específicos, você também tem alguns problemas. Esse problema não está em administrativo, constitucional, ambiental, urbanístico, tributário, civil, porque aí nós temos disciplinas que sempre caem em concursos de PGM, direito processual civil, direito penal, o pessoal não estuda normalmente direito penal para a advocacia pública, mas está aqui, direito do trabalho, também uma disciplina que sempre está nos concursos de PGM. Mas aí você também tem legislação municipal. E você tem toda essa penca de lei aqui para estudar, porque de acordo com as minhas pesquisas, a Fundação Souza Andrade, ela exige muito conhecimento de lei nas suas provas objetivas. Então é um concurso difícil, como falei, não é um concurso fácil. Você vai ter aqui 70 questões em jogo, essas 70 questões vão ser cruciais para saber quem pode fazer a segunda fase. Eu não temo em dizer que para essa prova, a prova objetiva é a que tem maior importância. Você precisa aqui acertar tudo o que você puder, levando em consideração as características dessa banca. Acredito que o corte será altíssimo, acredito até na possibilidade de alguém fechar a prova, pelo que eu vi das últimas provas da Fundação Souza Andrade. Língua portuguesa vai ter que estudar, História e Geografia também, conhecimentos específicos não tem como ignorar nenhum tipo de conhecimento aqui. Você vai ter que estudar tudo se você quiser estar na prova subjetiva. Na prova subjetiva, você vai ter 4 na prova subjetiva e todos os empatados com um quarto lugar. Vamos dizer que estejam 8 na prova subjetiva. Você vai estar disputando com 8 pessoas na prova subjetiva para 2 cargos de ampla concorrência e 2 cargos de cadastro de reserva. Então a prova subjetiva é muito exclusiva daqueles que conseguirem uma altíssima pontuação na prova objetiva. Então a sua preocupação maior é aqui. E a prova de títulos, aí depende se você tem mestrado, doutorado, porque grande parte tem especialização, mas mestrado e doutorado nem sempre todo mundo tem para enfrentar aqui a prova de títulos e está muito bem nos termos dessa pontuação para essa prova da PGM Imperatriz. Como disse para os senhores no início do vídeo, é um concurso difícil, é um concurso com cara de concurso de procurador, mas essa questão de tornar a prova subjetiva bastante exclusiva só para quem passou na quantidade de cargos, seja cargos já previstos para provimento, seja cadastro de reserva, torna essa prova objetiva muitíssimo importante, porque você não tem como, por exemplo, ganhar na prova subjetiva se você não fez uma prova objetiva muito boa. Você já precisa imediatamente ter uma prova objetiva muito boa aqui nesse concurso. E para quem está concorrendo, por exemplo, como deficiente, você tem apenas um cargo como cadastro de reserva, então para a segunda fase vai a maior nota daquele que está concorrendo como deficiente e todos os empatados com ele. Então nós temos esse ponto 22 do edital como muito importante, o que torna a segunda fase bastante exclusiva para aqueles que tirarem as maiores notas na prova objetiva. Muito bem, esse foi o edital da PGM Imperatriz no Maranhão. Espero ter te ajudado a entender um pouco essa prova. Fico à sua disposição para dúvidas e questionamentos. Por esse vídeo é só. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.